o Espírito Santo ele quer habitar no seu coração. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você que está aí, você que chegou agora nessa live, nessa transmissão, eu quero convidar você a poder conhecer a Missão Reavivamento um pouco mais profundamente. Hoje nós fazemos nosso programa Reviva Brasil. Você pode ver a sua solicitação aí no Facebook, você que está tendo esse primeiro contato, você que está chegando agora, nos vendo aí no YouTube, que graça poder alcançar você, amado de Deus, via YouTube. É uma grande graça, é uma grande bênção, e que nós possamos aí caminhar por muito tempo durante essa evangelização que nós fazemos aqui nas redes sociais, tá bom? Eu quero colocar aqui mais uma vez, eu me chamo Wander, faço parte da Missão Reavivamento, que é uma missão católica, que fica estabelecida aqui na Diocese de Marília, estado de São Paulo. Estamos aqui na cidade de Bastos, tá bom? E é uma graça muito grande sempre poder ter a sua audiência, a sua presença aqui conosco, você que gosta de orar conosco, você que nos acompanha, temos alguns irmãos aí que sempre nos acompanham, sempre mandam mensagem ali. É uma graça muito grande poder ter você, amado irmão, conosco. E hoje o nosso intuito de poder aqui, já fizemos a oração inicial e agora nós vamos partir para o segundo momento, que é o momento da palavra, o tema proposto de hoje é tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você acho difícil você não ter ouvido essa frase em algum momento da sua vida, ou até mesmo lido na palavra de Deus, mas uma frase muito famosa, e que muitas pessoas levam pelo lado da motivação, Tudo posso naquele que me fortalece. Mas é muito mais profundo, muito mais complexo do que tudo isso, do que apenas isso simboliza para nós, Porque é uma grande graça de Deus, isso é um trecho da palavra de Deus. Então convido você se você estiver perto aí da palavra de Deus, a pegar, a palavra de Deus aí, você acompanha lá em Filipenses, no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Se você não estiver perto da sua palavra aí, você não tem problema, você pode acompanhar na tela que vai aparecer para você. Filipenses capítulo 4, versículo 10. E vai dizer assim para nós: Foi grande a minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer vosso interesse por mim. Verdade é que estava sempre alerta, mas não tinhais oportunidade. Falo assim não por causa das privações, pois aprendi a adaptar-me às necessidades. Sei viver modestamente e sei também como haver-me na abundância. Estou acostumado com toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome. Ter abundância e sofrer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí só vou acrescentar aqui mais um versículo. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho da palavra de Deus lá no livro de Filipenses, ele vem dizer, ele foi escrito, por São Paulo, a comunidade de Filipenses. Aqui no primeiro versículo, no versículo 10, vem falar assim: Foi grande a minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer vosso interesse por mim. Verdade é que estava sempre alerta, mas não tinhas oportunidade. Nesse primeiro versículo, São Paulo está agradecendo a comunidade que ajudou ele em algum momento. É por isso que ele faz essa menção aí nesse primeiro versículo 10. Ele agradece a algum momento que ele teve uma ajuda aí da comunidade de Filipenses, e aí ele escreve essa carta, de orientação para essa comunidade, como ele bem fazia sempre. Mas o que eu quero destacar aqui ainda é que, como eu falei, essa frase muito conhecida, tudo posso naquele que me fortalece, que é o nosso tema dessa noite, talvez muitas pessoas levem pela motivação apenas. Mas não porque tudo isso que representa esse trecho da palavra de Deus. Justamente eu falo isso porque esse momento que São Paulo está escrevendo essa carta à comunidade dos filipenses, Paulo ele estava preso. Ele forja essa carta dentro de uma prisão. E uma prisão nada confortável, nada aconchegante, como nós sabemos que era naquela época. Paulo está dentro de uma prisão, e
além disso, além de estar preso, né, que é muito ruim, privado de toda a sua liberdade, né, ele era constantemente açoitado. Paulo era constantemente açoitado. E eu refletia sobre isso, né, Paulo preso, né, e ainda arrumava motivação para escrever cartas para comunidades, para poder orientar, né, e ali não se via nele desânimo, tristeza, não se via na postura de Paulo esses sentimentos, né? Mas eu me lembrava de que quando Paulo ele perseguia os cristãos, ele matava cristãos, ele humilhava cristãos, ele trazia cristãos à espada, né? Em muitas situações, Paulo ele não era preso por fazer isso. Ele tinha sua liberdade mundana, né? Muitas pessoas admiravam ele porque ele fazia isso, porque ele perseguia cristãos, porque ele prendia cristãos, porque ele executava cristãos também. E nisso, né, não viam crime em Paulo fazer isso. Mas quando Paulo ele passa pelo seu momento de conversão, né, ele começa a pregar Cristo, a falar de Cristo, vem crime nele. Quando Paulo decide falar do evangelho de Jesus Cristo, ele é condenado à prisão por falar de Cristo. E talvez aí você, na sua realidade de vida, você fala assim, olha, eu nunca fui preso, né? Mas talvez você hoje, por professar uma fé, né, você possa sofrer, como nós falamos aqui na oração, tantas e tantas coisas. Já falamos aqui inúmeras vezes sobre a realidade de pecado original, que traz tantas consequências. Hoje, por isso que pessoas têm doenças, por isso que pessoas sofrem, por isso que temos a experiência com a morte e tantas outras situações, tudo é ocasionado pelo pecado original. E isso, né, se dá pela ação do inimigo no mundo, né, que nós sabemos que ele age no mundo de hoje. Por isso que nós sofremos tanto. Então, aquele que encontra no Senhor força, como diz o tema hoje, tudo posso naquele que me fortalece. Que encontra força no Senhor, consegue se sobressair diante das situações. Paulo conseguiu se sobressair das humilhações, dos açoites, da prisão, de tudo isso que ele passava. E ainda por cima, como eu falei, escrevia cartas para comunidades, encorajava as comunidades a continuar a propagar o evangelho. Se Paulo não tivesse feito isso, hoje eu não estaria aqui nesse momento falando isso para você e você em casa me assistindo. Não aconteceria. Então, hoje o que eu quero ressaltar aqui é que mesmo diante da dificuldade, nós possamos encontrar forças no Senhor para que Ele nos abasteça, para que Ele possa nos fortalecer, derramar sobre nós a virtude da fortaleza e que nós possamos enfrentar as dificuldades. E que nós possamos encontrar no Senhor força para continuar, força para perseverar, força para poder continuar a nossa caminhada rumo ao céu. Aqui, né, o tudo posso aqui não é uma motivação, como eu falei. Não é uma vida fácil, né? Porque aqui no versículo 11, né, Paulo vai falar assim: falo assim não por causa das privações, pois aprendi a adaptar-me às necessidades. Sei viver modestamente e sei também como haver-me na abundância. Estou acostumado com toda e qualquer situação. Viver saciado e passar fome. Ter abundância e sofrer necessidade. Paulo está falando aqui das suas privações, das suas dificuldades. Teve momentos que Paulo teve grandes banquetes e teve momentos que Paulo passou fome. Não tinha comida, não tinha o que comer. Paulo fala dessas privações, dessas situações. Então, esse empenho dele em passar por tudo isso, agora é um dos momentos em que Paulo está escrevendo na prisão, essas cartas, é um dos momentos que ele está passando por privações, por dificuldade, por fome. Não tinha banho todo dia, não tinha higiene. Ele estava jogado às traças lá na prisão. E sem poder até mesmo receber visitas. Amigos, conhecidos, pessoas que ele conheceu na caminhada e fazia tempo que não via. Saudade da sua casa, da sua cama, da sua família. E não tinha direito a poder ter acesso a isso. Talvez você esteja passando por grandes dificuldades também. Talvez, como eu falei, você não foi preso, você não foi açoitado. Mas talvez você está passando por uma opressão muito grande no seu casamento. Talvez você está passando um sofrimento muito grande porque perdeu alguém nos últimos tempos. Ou talvez o seu sofrimento seja pela sua batalha contra a depressão. Talvez a sua batalha contra o pecado, que você quer se libertar, você sente já no seu coração que isso não é para você.
e você tem tido dificuldade em tirar isso da sua vida. Eu quero falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Isso diretamente para você, que possa cair no seu coração como um selo de Deus, para que seja uma semente que cai no seu coração e possa enraizar, crescer como uma árvore forte, firme e gerar frutos. Amado, preste atenção nisso. Uma alma impactada pelo amor de Deus, uma alma que está totalmente impactada pelo amor de Deus, apaixonada pelo amor de Deus, ela consegue perceber que se ela pensar em desistir, ela apenas pensar em desistir, ela sabe que corre-se o risco de simplesmente perder tudo. Se você pensar em desistir, você que ama a Deus, você que sabe que Deus é tudo na sua vida, e você pensar em desistir, você tem a certeza de que você pode perder tudo, de que você pode correr esse risco. Tudo aqui é o céu. Muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas estão passando por grandes tormentos na sua vida. Muitas pessoas estão perdendo o céu, o senso do céu. Hoje o Senhor ele quer fortalecer, porque o chamado que ele faz aqui, Paulo fala isso, tudo posso naquele que me fortalece, no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que fortalece? É Cristo. Paulo encontrou em Cristo essa saída. Paulo encontrou em Cristo a salvação. Amado, Paulo, ele assassinou muitas pessoas. Ele mandou matar, mandou prender. Ele mandou açoitar muitas outras pessoas. E hoje, depois, ele vai e encontra com o seu Cristo. Ele vai e encontra com o amado da sua alma. E ele vê que, diante de tudo isso, ele não é nada. E que ele precisa começar a falar desse Cristo que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Esse Cristo que vai cuidar das suas situações, que vai cuidar dos seus anseios, dos seus desejos. E Paulo encontra tudo isso porque ele sabe que a felicidade que vai levar ele para o céu é certa, não estremece, não é duvidosa. Paulo, ele tem essa plena certeza, ele acredita que passar pela dor, pelo sofrimento, pela prisão, ou até mesmo pela privação das coisas em que ele cita aqui, ele tem a certeza da alegria para a qual ele caminha, o céu. O mesmo céu que eu falei aqui que muitas pessoas estão perdendo, porque estão se deixando levar pelas propostas do mundo, pela falta de fé, pelo desânimo, pela desistência. Você que parou de orar pelo seu casamento, pela sua família, quem te ordenou? Quem mandou você parar de orar? Quem falou pode parar de orar para você? Pelo seu filho que está na droga, nas bebidas, o seu sobrinho que está nessa situação. Volta, amado. Volta para o combate, volta para se fortalecer no Senhor, volta para Cristo. Você que deixou as propostas do mundo poder adentrar a sua alma, volta para o Senhor, ainda dá tempo. O que eu quero anunciar, essa boa nova que hoje ainda dá tempo para você, deu para Paulo, pode dar para você também. Você que abandonou tudo e hoje você só vê o pecado, você que se aventurou no pecado como prazer, volta para o Senhor. Você vê que hoje não é a realidade que você quer para a sua vida. Você que vê que tudo isso é uma falsa felicidade. É como que um balão vazio que quando estoura não tem nada. Volta para o Senhor. Se fortalece no Senhor. Sim, comece do zero. Recomece no Senhor. Deixa o Senhor fazer essa revolução na sua vida. Começando pela expulsão do pecado da sua vida. Volta para o Senhor. Aqui na palavra vai dizer, não consistir em fazer ou conquistar tudo, né? É porque Cristo não desistiu de nós. Eu falo isso porque aqui na palavra vai dizer que Paulo vem falar isso, que embora privações, embora dificuldades, embora açoites, embora humilhações, ele não consistiu em desistir das coisas. E esse tudo posso naquele que me fortalece aqui não consiste em fazer ou conquistar tudo. Tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você deseja, não vai ser realizado, mas apenas aquilo que está no coração de Deus. Tem coisas que não vale a pena. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, isso cai no campo do discernimento. Não é de Deus, não é para mim. Cristo não desistiu.
Ele nem cogitou desistir por causa de mim, de você, por causa de nós. Por que nós estamos desistindo em algumas situações? Por que nós estamos dando as costas para o nosso Senhor? Aquele que morreu na cruz, aquele que se sacrificou por mim e por você. O Senhor, Ele quer reavivar a minha e a sua alma. O Senhor, Ele quer poder chamar a nossa atenção novamente mais uma vez. Desistir não é para nós, desistir deve estar fora de cogitação. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falarem: Wander, eu quero desistir. O que eu pude falar para contribuir na vida dessa pessoa? Amado, a preço de que você quer desistir? Desistir é poder fazer uma escolha e você não sabe qual é o final desse caminho. Não vale a pena se perder. Não vale a pena desistir do caminho que nos leva até o céu. Não, mas a minha situação de pecado, a minha depressão é muito forte. Então, que Deus é esse que nós servimos? Que não pode cuidar de tudo isso? Que Deus é esse que nós não consegue agir nessa situação na nossa vida? Que Deus é esse que não consegue entrar aí nessa situação, que não consegue dar jeito para o seu matrimônio, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa? Esse Deus venceu a cruz, venceu a morte, ressuscitou, mandou o seu Espírito Santo para poder ser a nossa força. Esse Deus que não desistiu de cada um de nós. Esse mesmo Deus que hoje quer levantar você, caído, caída. Eu quero pedir para colocar uma imagem aí, uma frase que está aparecendo para você, e eu quero que essa frase ela seja impactante na sua vida. Ela diz assim: Deus não exige nada do homem, sem lhe oferecer ao mesmo tempo a força para isso. Deus não exige nada do homem, sem lhe oferecer ao mesmo tempo a força para isso. Quem disse isso foi Santa Teresa Benedita da Cruz. Provavelmente algum sofrimento, alguma dor que ela passou e que Deus gerou essa frase no seu coração. Passar por alguns desertos, passar por alguns sofrimentos, quer dizer que a força de Deus vai estar ali com você também. Deus não abandona ninguém. Embora Deus estava sozinho lá na cruz, Ele não abandona. Não me abandona, não te abandona. Ele sabe que nós temos que trilhar um caminho. E Ele está sempre conosco. E hoje eu quero que você saia aqui dessa transmissão com a plena certeza de tudo isso. Deus está com você. Deus está aí no seu quarto quando você chora. Deus está aí com você no seu trabalho quando você passa por dificuldades. Deus não nos abandona. Por isso, para selar esse momento, essa canção, que ela possa selar tudo isso que foi orado, pregado, que ela sele esse momento agora e possa trazer essa liberdade interior que eu falei aqui na oração inicial. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. E o impossível Ele pode, o impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. Sim, amado, a sua família, o Senhor pode sim. O impossível. O seu casamento, o Senhor pode sim alcançar aí. O impossível. Continua firme, continua forte. O impossível andou. Não deixa o abatimento, a tristeza. Não deixa a depressão vencer. Não deixa essas coisas vencer na sua vida. Deus pode muito mais aí. Sim, Deus está empreendendo agora, apostando em você.
derramando sobre você essa força, a fortaleza. Sim, você pode sair dessa situação, você pode vencer essa situação. Deus quer mais do que você, muito ainda, muito mais ainda. Sim, o impossível, a nós, Ele pode realizar. Eu falava isso ontem, num outro momento. O grande problema nosso é que Deus tem muita fé em nós e que nós não acreditamos em nós mesmos em muitos momentos. Sabe quando você vai poder mudar a sua realidade de vida? Sabe quando você vai poder mudar a sua realidade de vida definitivamente? Quando você começar a acreditar mais em você, de que Deus pode agir na sua vida, de que Deus pode agir na sua história sim, sem querer olhar para a sua miséria, para o seu pecado, falar, não, mas eu tenho um pecado muito grande, não, mas eu fiz isso lá naquela época, não importa isso. Olha o nome que nós estamos clamando aqui, Jesus. Jesus pode ir além dessa barreira, Jesus pode além dessa realidade, de toda e qualquer situação, não importa a pessoa, a condição, a coisa, a situação, Jesus ele pode ir. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus quebrou toda a dimensão da morte, do tempo, ficou 3 dias lá vencendo a morte, combatendo por mim e por você, e você não pode se empenhar um pouco mais pelo céu, você não pode se empenhar um pouco mais pelo seu casamento, pela sua família. Deus quer que você faça isso. Deus quer ressuscitar muitos sonhos e projetos no seu coração, porque já está no coração dele. Amado, levanta agora, levanta em nome de Jesus e sai dessa condição de coitado, de sofrimento. Eu sei que você passou por um luto, eu passei, muitas outras pessoas passam também, mas é hora de levantar, é hora de tomar o seu cajado, a sua cruz. Você que abandonou a sua comunidade, o seu grupo de oração, tantas coisas, hoje o Senhor ele quer te levantar, porque um dia ele não só removeu aquela pedra do túmulo, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, porque para mim, para você, a nossa vida ela vale muito. Aqui não é o final. Para Paulo não foi o final, ali ele sabia, ele estava convicto de tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, e hoje nós estamos aqui também por causa dele, porque ele se empenhou. Glórias a ti, Senhor, clamemos isso. Jesus, vem Jesus, vem Senhor. Jesus, e o impossível, Ele já realizou. Glórias a ti, Senhor. O impossível, Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível.